o governo, para que pegar emprestado se eu posso imprimir dinheiro? Olha aí, pessoal, que maravilha, de novo, só barbada. Como o governo resolve esse problema? Primeiro, imprimir dinheiro e distribuir aos pobres. Depois, ao invés de pegar emprestado, também imprimir dinheiro. Pessoal, às vezes eu não quero entender um assunto de uma forma assim, imprimir dinheiro é ruim porque gera inflação. Mas eu quero saber o mecanismo, como que isso se ocorre na prática. E é isso que eu comecei a refletir sobre a dívida pública. Porque o governo contrair uma dívida e aumentar a quantidade de dinheiro na economia, para mim parece ser a mesma coisa que aumentar o dinheiro na economia imprimindo dinheiro. Nesse caso, eu comecei a estudar sobre o assunto e avaliar alguns pontos que vou trazer aqui para vocês. Pessoal, como eu já falei, já expliquei sobre esse assunto em outros vídeos, deem uma procurada aí nos meus vídeos. O governo é detentor da Casa da Moeda, do Banco Central. E se quisesse, ele poderia esquecer dessa história de orçamento e imprimir dinheiro ao invés de pegar emprestado. Pessoal, isso eu estou falando numa suposição meio utópica, só para a gente refletir no assunto. Só que com isso traria um problema, estaria aumentando a quantidade de dinheiro, mas não estaria aumentando também a quantidade de produtos, serviços, alimentos, etc., circulando na sociedade. Quer dizer o quê? Tem muito dinheiro na mão das pessoas, mas tem pouca quantidade de comida, produtos, serviços, etc. Acaba que as pessoas, em geral, começam a disputar para ter os produtos, serviços e alimentos escassos, e assim tudo sobe de preço, que é a inflação. Vamos para aquela ideia da cidade pequena, que tem 100 carnes, por exemplo, e 500 pessoas. Nem todo mundo comprava carne porque não tinha dinheiro. Mas daí o governo vai lá e dá R$ 1.000 para cada pessoa e as pessoas começam a disputar por essas 100 carnes e acaba que o preço da carne fica caríssimo. Tem muita gente com dinheiro disputando por poucas carnes. É assim que funciona a lei da oferta e da procura na escassez. Agora imagina uma cidade que tem 500 pessoas, mas tem 10.000 carnes à disposição. Acontece que as pessoas já nem querem tanta carne assim. Duas só já seria suficiente. Nesse caso, o preço da carne cairia lá embaixo. Isso significa que é importante o governo estimular a produção de bens, serviços, alimentos, produtos, imóveis, etc., ao invés de somente distribuir dinheiro, imprimir dinheiro. Eu já fiz um vídeo sobre isso aí, é só dar uma procurada aí sobre essa questão de imprimir dinheiro. Pessoal, eu estou falando de grande quantidade de dinheiro, não estou falando do seu Zé que doou 50 mil, distribuiu, também não estou falando do governo distribuir bolsa e renda que está dentro, previsto no orçamento, ou seja, isso nem é aquela ideia maluca do governo imprimir dinheiro de forma desenfreada. Quando a gente entende que o que vale mesmo não é o dinheiro, mas sim a quantidade de produtos, serviços, imóveis, carros, alimentos, etc., na economia, daí entendemos que não adianta somente aumentar a quantidade de dinheiro circulando, mas sim aumentar a produção, ou de certa forma importar o que for preciso para não deixar a população desabastecida. Vamos dizer assim que o Brasil não tem um serviço, por exemplo, que está faltando e importa, ou vamos, por assim dizer, chamar empresas para produzir no Brasil esse serviço. Nesse caso, a população estaria ganhando com isso. Ou vamos dizer que, por exemplo, na Suíça, eles são um país pequeno, que não conseguem se subsidiar de alimentos, precisam importar. Então se gera riqueza através do serviço bancário, que é forte na Suíça, e os alimentos, boa parte, se importa. Quer dizer que o país não produziu alimentos, mas importou, e assim, de igual, a sociedade ficou abastecida. Não terá subida de preço, não terá inflação. Bom, pessoal, vamos ao que interessa. Vamos tratar sobre o assunto da dívida. Mas era preciso falar tudo isso aí antes. O Brasil tem diversos credores, tanto na dívida interna e externa. Mais para frente eu faço um vídeo sobre isso. Agora, em 2023, a maior parte da dívida atual pública brasileira é interna. Eu também tenho que fazer um vídeo sobre a rolagem da dívida, porque o Brasil todo ano refinancia a dívida com os seus credores. Isso se chama rolagem da dívida. Certa vez aconteceu uma situação que foi parecida com essa questão de o governo imprimir dinheiro ao invés de pegar emprestado. Isso resultou em uma hiperinflação e o salário mínimo chegou a 3 milhões de cruzeiros. Na década de 80, a maior parte da dívida era interna.
O Brasil passou por uma hiperinflação em que o salário mínimo chegou a 3 milhões de cruzeiros. Isso devido à expansão monetária forte que se acontecia através dos bancos estaduais, emprestando dinheiro para os governos estaduais, a perder de vista. Era como se fosse uma torneira aberta jorrando dinheiro e gerando um ciclo de inflação. Isso só foi se acabar nos anos 90 com o Plano Real. A lei que teve um papel significativo em restringir a prática de empréstimo dos bancos estaduais para os governos estaduais no Brasil, contribuindo para combater a inflação, foi a Lei da Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 do ano 2000. Essa lei, ela estabeleceu regras rígidas para o controle de gasto do governo, ela definiu limites para a dívida pública, estabeleceu diretrizes para a gestão fiscal responsável. Já na década de 90, o Brasil devia grande parte da dívida externa para o FMI, mas seu maior credor era o Clube de Paris e também o Banco Mundial. Tanto no FMI quanto no Clube de Paris, eles não emprestavam só dinheiro. Geralmente, esses empréstimos vinham acompanhados de condições que visavam corrigir problemas e restaurar as condições para um crescimento econômico. Para emprestar dinheiro, o FMI exigia, por exemplo, corte de gastos públicos, redução de funcionários públicos, privatizações de empresas públicas e aumento de impostos, tudo com o objetivo de ajudar o país a corrigir seus problemas econômicos e criar um ambiente favorável para o crescimento econômico. Já no Clube de Paris, que foi um dos principais credores do Brasil na década de 90, era necessário adotar um programa de estabilização aprovado pelo FMI. Isso ajudava os países do Clube de Paris a se livrar do compromisso de supervisionar o desempenho econômico do país devedor. Bom, vamos para o assunto então, pessoal. Qual é a diferença do governo imprimir dinheiro e pegar dinheiro emprestado? Basicamente tem essa diferença. O governo pegando dinheiro emprestado se compromete a devolver, ou seja, de tirar essa quantia de dinheiro circulando da economia, mantendo o mesmo nível de dinheiro para a quantidade de produtos e serviços, ou seja, se chega no equilíbrio da oferta e da procura. Ao pegar empréstimos, o governo se compromete a pagar essa quantia de dinheiro no futuro. Isso implica em retirar esse dinheiro da economia em algum momento, pagando a dívida, mandando dinheiro para fora para quem devia. O objetivo é manter o equilíbrio entre a quantidade de dinheiro em circulação e a oferta de bens e serviços na economia. Controlar a oferta de dinheiro é fundamental para evitar a inflação descontrolada e manter a estabilidade econômica. Por isso, a gestão da quantidade de dinheiro em circulação é uma parte essencial da política econômica de um país. Outra coisa que aconteceria também é que o mercado internacional olha o Brasil com maus olhos, pois veria que o Brasil não é sério na sua economia e assim eles fugiriam do Brasil. Assim como quando aconteceu em 2008 o contrário disso. O Lula afirmou que quitou a dívida externa do Brasil. Contudo, a gente sabe que não foi bem assim. Na verdade, ele transformou a dívida interna com uma taxa de juros mais alta, mas de igual atraiu um monte de empresa aqui, deu credibilidade para o Brasil, o mercado ficou aquecido, bastante empresa vindo, bastante produção, geração de riquezas. O mercado internacional e países olham o país com credibilidade, pois está se comprometendo a pagar a dívida, o que pode manter a confiança dos investidores e credores estrangeiros. No caso de imprimir dinheiro, posteriormente deve-se adotar uma alta taxa de juros do país para combater a inflação, já na contração da dívida, o juros já está embutido na própria dívida. Então, pessoal, além de um controle da inflação, a credibilidade internacional, o impacto nas taxas de juros, a disciplina fiscal, a estabilidade cambial são questões importantes que levam os governos a preferirem empréstimos em vez da impressão descontrolada de dinheiro. Feito, pessoal. Se curtiu aí, deixa um like, compartilha, me segue aí. Abração, pessoal.